Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Marquinhos Flá Assunção. Estou chegando agora com esse vídeo para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Antes, inicialmente, de começar a trazer as informações do Mengão, eu pediria a você que se inscrevesse no nosso canal, que compartilhasse os conteúdos nas suas redes sociais, que deixasse o like e que também você ativasse o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, feito o merchan do canal, vamos às notícias do nosso Mengão. Bom, meus amigos rubro-negros, meus amigos rubro-negros, nós não poderíamos começar esse vídeo sem nos pronunciar sobre o fato lamentável ocorrido ontem à tarde nas dependências do CT Ninho do Urubu, envolvendo os jogadores Gerson e Guilherme Varela, que literalmente foram as vias de fato. Vias essas que causaram uma fratura no nariz do jogador Guilherme Varela. Nada justifica a violência, nem mesmo os ânimos exaltados por conta da situação pelo que passa o time do Flamengo. Pressão essa que estão sofrendo, originariamente criadas por eles próprios jogadores quando não demonstram a vontade de ganhar os jogos com o manto sagrado. Que os dois jogadores sejam punidos por descumprirem normas de conduta da boa convivência quando pertencem a ambientes coletivos. A punição da multa pecuniária, aquela que incide diretamente no salário recebido, é sim cabível e justa na situação. O saldo disso tudo, meus amigos, é o tumulto gerado na véspera de uma partida importante, uma partida decisiva, uma partida que vale vaga na final da Copa do Brasil, além de uma pauta negativa para uma imprensa bairrista, clubista e ávida por destruir o Flamengo. E também de um nariz fraturado, né? E também, mais uma vez, a constatação de que o nosso querido clube está imerso em uma falta tremenda de comando, né, de cima para baixo. Não há hierarquia, não há cobrança em nenhum dos níveis. O que a gente sente é isso, que os jogadores estão soltos, donos da situação, por isso se sentem até donos do clube, capazes de eles mesmos tomarem as decisões que vão definir os seus rumos dentro do Flamengo. Isso é lamentável, essa falta de comando do Flamengo. E aí, nesse caso, eu coloco na pessoa do presidente Rodolfo Landim, o principal culpado por tudo que acontece no Flamengo, porque ele é que tem a caneta, ele é que tem o poder de tomar as decisões. Saindo do anormal, que foi o caso que aconteceu envolvendo os dois jogadores hoje, indo para o campo e bola, que é onde a gente gosta de estar, é onde a gente gosta de comentar. O Flamengo treinou ontem normalmente e só que dessa vez, pela primeira vez, Sampaoli contou com todo o grupo reunido para a definição e para o início da preparação para a partida realmente contra o Grêmio. Já que na segunda-feira, quando se representaram, os titulares fazem um treinamento regenerativo e os demais vão a campo trabalhar técnico e taticamente com o Sampaoli. Ontem, pela primeira vez, todos se juntaram para definir, para começar a definição do melhor tipo de jogo e da melhor definição da equipe que enfrentará o Grêmio. Que o treinamento foi aí desvirtuado por conta dessa confusão generalizada que foi causada por esses dois jogadores. A grande novidade foi a presença de Eric Pulgar, né? Ele que entrou na transição na segunda-feira, mas que já se colocou à disposição de Jorge Sampaoli no treino, onde ficou marcado pela confusão entre Gerson e Varela, do que propriamente pela melhoria do desempenho do time, que é o que se está buscando, né? O Flamengo se reapresenta novamente hoje, dia do jogo, às 11 horas da manhã, onde vai realizar seu último treinamento sob o comando de Sampaoli, onde finalmente ele vai definir a equipe que vai mandar a campo contra o Grêmio. A preocupação, meus amigos, é a lateral direita, né? Onde nós já tínhamos a certeza de que não contaríamos com Wesley suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e ontem ganhamos o Varela lesionado com uma fratura no nariz, ficando somente à disposição o lateral direito Mateuzinho, que vem de uma fratura na tibia e não foi testado em nenhum jogo
pelo Jorge Sampaoli. Sabedores de que o Varela quer jogar, pediu para jogar, mesmo lesionado no nariz, mesmo com a fratura de nariz, usando uma máscara que o Flamengo já pediu que fosse confeccionada e que vai estar à disposição na parte de hoje da manhã. Porém, nós sabemos das limitações que traz o uso dessa máscara numa partida de futebol. O jogador fica sem a visão periférica, além de ficar restrito a cabecear uma bola, né? Como é que vai ter um lateral, por exemplo, no escanteio, sem poder cabecear uma bola? Fica muito complicado a situação de ter o Varela em campo logo mais à noite contra o Grêmio. Para terminar esse assunto, o Gerson Varela, importante dizer que os dois atletas já reconheceram o excesso nas suas atitudes e que é o desejo de estarem em campo hoje pelo Flamengo. A transmissão da partida do Flamengo e do Grêmio amanhã vai ser feita em 3 situações: TV aberta, TV fechada e também no streaming. Na TV aberta, transmissão ao vivo para todo o Brasil pela Globo, a partir das 21h30, com transmissão com narração de Luiz Roberto e comentários de Roger Flores e Diego Ribas. Diego Ribas vai ser também comentarista amanhã na Globo. Na TV fechada, no Sport TV e no Premier, a narração vai ser de Luiz Carlos Júnior, torcedor do Fluminense, comentários de Lédio Carmona, torcedor do Vasco da Gama, e também do ex-jogador Pedrinho, torcedor do Vasco da Gama. Então, para quem quer se juntar a muito antes do Flamengo, vá assistir no Sport TV e no Premier. E vai ter transmissão através do streaming também, através da Amazon Prime Video. A arbitragem vai ficar a cargo de Braulio da Silva Machado. Não podia ser pior, né, pessoal? O Braulio da Silva Machado, para quem não lembra, foi o árbitro que expulsou o Gerson no jogo contra o Atlético Paranaense e o tirou da partida de ida contra o Grêmio lá em Porto Alegre, quando nós vencemos por 2-0. Bom, meus amigos, depois do Vasco da Gama ter conseguido eliminar na justiça que lhe permitia jogar domingo próximo no Maracanã contra o Atlético Mineiro, o Flamengo entrou na justiça ontem tentando derrubar essa liminar, como fez das outras vezes, mesmo sem sucesso. Das outras vezes, toda vez o Flamengo tentou derrubar a liminar e não conseguiu. O Vasco logrou êxito, até porque tem previsão no contrato assinado do termo de permissão de uso. Então, no nosso entendimento, todas as vezes que o Vasco entrar na justiça para jogar no Maracanã, ele vai conseguir, porque está lá assinado nas cláusulas do termo de permissão de uso. Esse assunto Gerson e Varela de hoje trouxe uma situação que chamou a atenção e que acendeu uma luz, que foi o caso da postura adotada pelo jogador Felipe Luiz, quando tomou a frente da situação, tentando resolvê-la, inclusive chamando todo o elenco do Flamengo à realidade no que tange o respeito ao Flamengo, exercendo assim, naturalmente, o papel de gerente de futebol, atitudes que teriam que ser sido tomadas pelos gerentes até então contratados pelo Flamengo, Juan e Fabinho. Será que nós ganhamos um novo gerente de futebol no futuro? Será que Felipe Luiz está achando o lugar dele quando se aposentar no final do contrato? Vamos ver, o tempo vai nos dar essa resposta, né? Outra situação que deve ser questionada é a ausência do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, no CT, numa véspera de uma partida tão importante, diga-se de passagem, de uma decisão que vale vaga em uma final de Copa do Brasil. Talvez seja a grande e última chance do Flamengo ser campeão em 2023, já que nós tivemos 6 insucessos ao longo da temporada, né? E mais uma vez provando, né, pessoal, que o cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo, ele merece que quem ocupa esse cargo tenha dedicação exclusiva ao Flamengo. Não pode o vice-presidente de futebol do Flamengo dividir o seu tempo com outras funções. Ou vai ser político ou vai ser vice-presidente do Flamengo. Isso aí está nas mãos do Conselho Deliberativo do Flamengo, que uma vez já, quando teve a oportunidade de barrar essa possibilidade, não fez. E aí, meu amigo, aquele ditado disse que o Flamengo só perde para ele mesmo, está mais do que provado nessa situação, né? Depois do acontecido tumulto, o treinador Jorge Sampaoli convocou e fez uma reunião a portas fechadas com as lideranças do elenco rubro-negro. Estiveram presentes Gabigol
Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, além do diretor Bruno Spindel, que se manteve calado durante toda a reunião. A mudança de postura do time foi um dos temas e teve principalmente na voz do lateral esquerdo Felipe Luiz sua mais importante eloquência na busca pela essa mudança de postura do time. Foi um pedido do Felipe Luiz. Deixa eu ver aqui, pessoal, para a gente trazer aqui para vocês a íntegra da nota oficial publicada pelo Flamengo sobre esse assunto. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entreveiro entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã, que era ontem, segue normalmente. Esse foi o posicionamento oficial do Flamengo sobre o caso. Agora vamos falar de um assunto que também está deixando a torcida empolvorosa, né? E agora pelo lado contrário, é um assunto que a torcida gosta, mas o lado contrário ela não gosta. São a continuidade das especulações em torno de saída de jogadores do Flamengo, principalmente para o mundo árabe e também para a Premier League. Entre os especulados do momento estão, pela ordem de estar quente a situação, Ayrton Lucas, Léo Pereira e Wesley. O próprio staff do Ayrton Lucas, o procurador dele, o Carlos Leite, soltou uma nota negando que o Ayrton Lucas tenha recebido qualquer tipo de proposta. Está lá no Twitter, né? Agora um esclarecimento, meus amigos. Por que que o Pedro foi punido e suspenso e o Gerson e o Varela não foram? Tem uma diferença bem grande aí, pessoal. O Pedro, ele teve uma atitude de indisciplina, pelo visto, duas atitudes. A primeira, quando ele não acatou a ordem do preparador físico de aquecer. Ele desrespeitou um direcionamento do clube. E a segunda, quando ele faltou no treino de forma deliberada. Por isso ele foi suspenso e foi advertido sem falar na multa que sofreu. Gerson e Varela não cometeram ato de disciplina. Eles apenas desrespeitaram as normas de conduta, né, impostas pelo ambiente que é coletivo. Está aí a diferença e o Flamengo só pesou as duas situações para definir as punições de forma desigual. No direito disse uma coisa, se tratam os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Meus amigos, o Grêmio chegou ao Rio de Janeiro ontem, no final da tarde, sem ter na sua delegação os jogadores Kahneman, suspenso pela expulsão que teve contra o Flamengo, Jeromel e Bruno Uvidi, os dois zagueiros lesionados, né? Não vieram com a delegação. Vieram com a delegação, sim, os jogadores Cristaldo e Carvalho, que não jogaram contra o Fluminense, mas que treinaram normalmente hoje, porém não tem presença garantida no time titular do Grêmio. Para terminar, o jogador Luiz Araújo, que chegou ao Flamengo e foi apresentado usando a camisa número 22, solicitou ao Flamengo e foi atendido a troca do número 22 pelo número 31, que era o número que era usado pelo jogador Marinho quando da sua passagem pelo Flamengo. Bom, meus amigos, as notícias são essas, mas antes de eu me despedir, estamos aqui dizendo na nossa torcida para que o Flamengo faça um grande jogo, para que o Flamengo faça uma grande exibição, nos conquiste essa classificação, para que a gente mais uma vez vá disputar a final da Copa do Brasil, buscando aí um pentacampeonato que vai nos tornar o segundo maior ganhador da competição no futebol brasileiro. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.